exercício 163 do Enem 2024. Aí os conceitos que nós vamos ter que saber é como que é o comprimento de uma circunferência e também como que é o comprimento de um da parte do perímetro de um setor circular. Então é uma regra de 3 que nós vamos ter que fazer. Vamos à leitura para a gente entender o que é que ele está pedindo. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por 2 polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos entre as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangentes às polias. Então nós temos uma primeira polia que tem raio de 4 centímetros, uma segunda que tem um raio maior de 8 centímetros, a distância entre os pontos de tangência são 15 centímetros e a distância entre esses pontos de tangência, mas passando pelas polias, nós não sabemos a medida, nem do lado esquerdo na polia menor, nem do lado direito na polia maior. E ele fala, para a substituição dessa correia, é necessário a especificação de seu comprimento. Então vamos supor que queira trocar essa correia. Qual é o comprimento dela? Então nós precisamos saber medir isso aí. Ele fala, considere 3 como valor aproximado para π. A medida do comprimento das correias em centímetro é, e ele dá as alternativas. Bem, então vamos começar lembrando como que nós vamos fazer aí para calcular esse comprimento. Então o comprimento dessa polia será, vamos chamar de C, vai ser a distância aqui à esquerda na polia menor, que nós vamos chamar de L1, porque eu não sei essa distância, vai ser L1, somado com 15 centímetros, somado agora com L2, que é a distância que ele está pegando a segunda polia, e somado com outro 15 centímetros. Esse é o nosso desafio, encontrar quem é o L1, que nós não sabemos como, né? E quem é o L2, que nós também não conhecemos quem são. Então vamos começar lembrando agora como que nós fazemos para calcular o comprimento de um círculo inteiro, do perímetro de um círculo ou o comprimento de uma circunferência. Então vamos lá, vamos lembrar aqui, comprimento de uma circunferência, comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Aí, ó, não tem como ir para a prova do Enem sem saber que o comprimento de uma circunferência é este. Aí, para nós sabermos o comprimento daquele setor, só do L1, que vai do primeiro ponto de tangência aqui, passando pela polia até o segundo ponto de tangência, nós temos que perceber que a gente conhece o ângulo de 150. Então, nós vamos ter que fazer uma regra de 3. A regra de 3 é nós usarmos aí a seguinte questão. Se o ângulo fosse total 360, aí o comprimento seria 2πr, claro, porque se o ângulo fosse todo, o comprimento seria todo. Mas se o ângulo for apenas 150, então se o ângulo for apenas 150, qual será o comprimento? Será o nosso L1. Olha lá, ó, será o nosso L1. Porque aí a gente vai poder calcular o valor desse L1. Como é que eu faço para descobrir o L1? Produto em cruz. Vai ficar assim, ó. L1 é igual, vezes o 360 é igual a 150 vezes o 2πr. Olha aí, ó. 2πr. Isto quer dizer que o L1 será igual a 150 vezes 2πr tudo dividido por 360. Olha, e eu conheço todo mundo aí. 360. Eu conheço o π, então vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar aqui, né? Ó, Ctrl C, vou pôr aqui na frente Ctrl V. Eu conheço o π, ele falou, considere o π valendo 3. Tá bom? E considere o raio, lá do raio menor, valendo 4.
Pronto. Assim eu posso fazer essa conta e encontrar o meu L1. Como é que eu vou fazer para encontrar o meu L1? Vamos aqui. Inserir aqui. O L1 vai ser igual a L1. Opa, vai ser igual a... Bem, eu posso cortar este zero aqui, ó, com o zero de baixo. Com esse zero do 36 aqui, ó. Assim. E eu posso também perceber que 3 vezes 4 é 12. Eu posso cortar com o 36. Mas não vou fazer isso agora não. Vou deixar assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar 15 vezes 2 vezes 12. Eu só coloquei, só fiz o 3 vezes 4. Você vai ver por quê agora. Ó. Aí o 3 vezes 4 e todo mundo aí, claro, dividido por 36. Concordam? Todo mundo dividido por 36. Então vamos lá. 36. Agora eu vou simplificar o 12 e o 36. Vai ficar de novo 15 vezes 2. 15 vezes 2. E embaixo, cortando por 12, cortando esse 12 com 36, o 12 vira 1 e o 36 vira 3. E aí a minha conta vai ficar 30 sobre 3, vai dar 10 centímetros. Pronto, já sabemos o primeiro L1, o primeiro pedaço da polia da esquerda. Ele vale isso aí. Se nós formos calcular o L2, o procedimento é o mesmo. Então vamos lá. Da mesma forma, nós vamos aplicar mais uma vez a regra de 3. Então, olha para você ver aqui. Ó. Se o ângulo fosse 360 na polia 2, o comprimento também seria 2πr. Vou repetir todo o procedimento para você fixar o conceito. 2πr, só que agora é um R grandão. É o R maior. E agora, só se o ângulo fosse... Agora o ângulo não é mais 150. Vamos olhar? Vamos olhar o nosso exercício? Olha para você ver. Se aqui o ângulo é 150, aqui dentro é 150. Aí a diferença é 360, portanto o ângulo de fora é 210, porque 150 mais 210 dá 360. Então o ângulo na polia 2 não é 150, é 210. Ah, que coisa, hein? Uma pegadinha aí para nós. Então agora, se o ângulo fosse 210, então a medida seria L2. Olha lá o perigo, hein? Pronto. Aí, sabendo isso, nós vamos jogar aqui para baixo, nós vamos então calcular o L2. O L2 vai ser igual a L2, eu vou multiplicar primeiro pelo 360 e vai dar igual a 210 vezes o 2πr. Ah, fizemos o produto em cruz, vezes o R grandão. Quer dizer que o L2 é igual a 210 vezes 2πr, errão, né? 2π errão, e todo mundo dividido por 360. Ó, 360. E aí é só trocar valores. Vai ficar 210 vezes 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio, que vale 8. Todo mundo dividido por 360. Ó, isso vai dar quanto? Bem, mais uma vez, eu vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. Assim, para simplificar, tentar mexer com números menores, não é isso? Bem, outra coisa é que eu tenho um 6 ali em cima e tenho um 36 embaixo. Então, olha o que eu vou deixar. Vou deixar o 6 separado, porque eu vou cortar com o denominador. Assim, ó. Lá em cima vai ficar o 21, né? Porque nós já cortamos o zero. Vezes 6, vezes 8. E embaixo nós vamos ter o 36. E agora, eu vou simplificar o 6 e o 36. Vai dar 6 no denominador, concordam? Ó, o 6 com o 36. Vai dar 6 embaixo, ó. E aí, vai ficar assim, ó. 21 vezes 8. Vamos pegar aqui. O 21 vezes 8. Opa, vezes 8, dividido por 6, porque nós simplificamos. Quanto que é 21 vezes 8? 21 vezes 8 é igual a L2 igual a
21 vai dar 168 dividido por 6. E aí, como que eu faço essa conta? 16 dividido por 6 cabe 2 vezes, dá 12. E o 12 por 16 sobraram 4. 4 com 8 é 48, dividido por 6 dá 8 centímetros. Pronto! Já temos o L2, já temos o L1. Agora é só calcular o comprimento, né? Vamos lá no comprimento? Voltando lá, o comprimento é isso aqui, ó. Então eu vou copiar. Ctrl C, vou lá embaixo e vamos colocar aqui o Ctrl V. No lugar do L1, nós vamos pôr, o L1 é 10. No lugar do L1, nós vamos então escrever que C é igual a 10 mais 15 mais 28, que é o L2, mais 15. Isso dá quanto? 15 mais 15 é 30. Mais 10, 40, mais 28, 68 centímetros. Esta é a resposta do tamanho da correia que nós vamos precisar para trocar em substituição aquela correia anterior. Voltando e repassando o exercício. Ele deu 2 polias, uma com raio 150, outra com raio de 8, e ele pede o comprimento dessa polia, falando que os pontos de tangência têm 15 centímetros entre eles. Bem, nós vamos precisar fazer esse L1 aqui, que é o arco da primeira polia, lembrando que o ângulo é 150, e fazer o segundo arco aqui, que nós chamamos de L2, que é o arco da segunda polia, que tem um ângulo não de 150, 150 a parte de dentro, mas a parte de fora tem 210, porque a diferença é para 360. Então, o comprimento vai ser L1 mais 15, mais L2 mais 15. Tá aí, ó. Lembrando que o comprimento de circunferência é 2πr, então nós fizemos uma regra de 3. Se 360 dá 2πr, o 150, que é na primeira polia, vai dar L1. Resolvendo em cruz, nós encontramos que o L1 é 10 centímetros, trocando o π por 3. Fazendo o mesmo procedimento, mas agora com um ângulo de 210, porque o L2 é o 210, nós encontramos que o L2 é 28. Somamos o 15, o 10 com 28 com 15 deu 68 centímetros. Alternativa, vamos ver qual é a alternativa? 68 é a alternativa D do exercício 163, alternativa D do Enem 2024. Quero matemática, resolvendo todos os exercícios do Enem 2024 e os outros que estão aí nas playlists também à disposição. Até o próximo.